Quando assisti a série Cyberpunk Edge Runners pela primeira vez, uma coisinha ficou atrás da minha orelha que me incomodou muito. A série é muito boa, mas por que caralhos o David e a Lucy simplesmente não foram embora de Night City? O David havia conquistado o respeito, tinha se tornado um mercenário, tava forte pra caralho, tava cheio de implante, que mal conseguia manter a sua própria consciência, estava ali no limite, tinha muita grana, estava com a Lucy, morava em um dos melhores apartamentos de Japatal, tinha absolutamente tudo, meu irmão. E por que ele simplesmente não pegou as coisas dele, a Lucy foi embora pra lua, ou foi embora pra outro lugar, saísse daquela merda de cidade? Mas não, eles simplesmente decidiram ficar lá pra fazer mais serviço, conseguir mais dinheiro e morrer. Ah, obviamente, né, se entupir ainda mais de implante. Porque, né, o que tem já não é o suficiente, tem que ficar mais forte. Eu preciso ficar mais asteric, preciso ficar mais rápido, mais veloz. E eu preciso lutar contra o exército de megas corporações para me poder provar que eu sou foda, só porque eu sou especial. E eu sendo especial, eu consigo. Eu consigo. Porra, isso aí pra mim não fez sentido algum. O cara já tinha tudo e simplesmente não foi embora e perdeu tudo. Perdeu a própria vida e deixou outra menina totalmente traumatizada. Mas neste vídeo aqui eu quero apresentar o porquê isso aconteceu e quais foram as intenções da Lucy, o porquê que ela também não deu essa ideia de ir embora. Aí eu fui fazer mais algumas pesquisas. Eu reassisti a série novamente de Cyberpunk e fui no site dos fandoms de Cyberpunk, é um site oficial onde eles dão um resumo, explicam certinho a história que aconteceu com a série. E eu fui lá pesquisar, ler, tentar captar mais algumas informações para ver se explicava esse real motivo. E eu descobri qual foi o motivo deles não terem x-ado dali ainda. Porque a Lucy, ela simplesmente descobriu, através da mente do Tanaka, que daqui a pouco eu vou contextualizar melhor, que Arasaka estava interessada no David porque ele tinha uma resistência maior aos implantes, para não ficar maluco da cabeça. Então ele consegue suportar um pouquinho mais. E ela esconde isso do David, de que Arasaka está atrás dele para poder conseguir mais algumas informações e vai eliminando os trilhas redes que estão tentando descobrir mais sobre o David. Então o objetivo dela é basicamente acabar com a maioria dos trilhas redes. Só que na minha visão isso aí é uma parada que era basicamente impossível, porque, caralho, sempre ia aparecer mais e mais trilhas redes e uma hora eles iam acabar chegando no David. Isso começa lá no começo, quando o David ele briga com o filho do diretor, que é aquele panaca daquele moleque lá, ele dá uma sova nele, e o diretor, que ele pertence a Arasaka, né, ele é um dos executivos da Arasaka, analisa como David utilizou um implante muito poderoso, que é o Sandevistan, e falou assim, caralho, mano, esse moleque aí tem um puta potencial, hein? Ele deu uma sova no meu filho e ele tá de boaça com essa tecnologia, ainda mais tão novo. Deixa eu tentar recrutar ele de volta aqui pra gente poder fazer alguns testes com ele, né? Ele é foda. E o diretor ficou encarregado de conseguir trazer o David para Arasaka. Basicamente, Arasaka queria utilizar o David como uma cobaia, enchendo ele de implante e fazer testes militares. E a história vai ocorrendo, o David vai fazendo parte dos mercenários, ele vai se apaixonando pela Lucy, ele conquista a Lucy, os dois começam a namorar. Aí o que acontece? Ele recebe uma missão do Faraday, que é um maluco de 3 olhos lá, aquela porra. Então o David e a sua equipe, que naquela época era a equipe do Maine, era a equipe de mercenários, foi contratada pelo Faraday para poder prestar um serviço, que era basicamente sequestrar o Tanaka, que era o diretor executivo lá da escola Arasaka, que era o maluco que estava atrás do David para poder fazer teste, tornar ele uma cobaia. O objetivo era sequestrar ele e conseguir informações que estavam na mente dele. Aí acontece lá uma putaria, o Maine tá começando a ficar maluco da cabeça por conta da cyberpsicose, ele dá um tapão na mulher lá que é trilha-rede, que é entrar na mente do cara, e acaba incapacitando ela por conta dessa neurose que ele estava tendo. Então teve que chamar a Lucy, que ela também tem essa habilidade de trilha-rede, para invadir a mente do Tanaka. Só que ela estava muito receosa porque o cara era da Arasaka e ela tem um trauma com a Arasaka. E quando ela invade a mente do Tanaka, ela descobre os dados confidenciais de que Arasaka quer o David para poder ser o cobaia do cyber-esqueleto, que é um cyber-esqueleto cabuloso, meu irmão. E ela fala o seguinte, porra, eu preciso proteger o David, velho. Ele não pode saber dessa parada não. Vou fritar a cabeça desse cara e apagar os rastros e assim ninguém vai ficar sabendo dele. Que se for dessa missão. E quando ela faz isso, ela literalmente ativa lá uma parada de
segurança e acaba atraindo toda a equipe de trauma, a polícia, a MaxTech, o exército para aquela área ali para poder resgatar o cara. E o Manny começou a meter porrada em todo mundo, meu irmão. Começou a matar tudo que era polícia, tudo que era dos traumas, começou a fazer uma carnificina maluca ali no meio de todo mundo. E nesse momento o Manny já estava maluco. Estava lá com cyberpsicose, estava metendo bala em todo mundo, matou gente pra caralho ali do trauma, da polícia. Aí, enquanto isso, o David leva a Lucy pro carro, pra longe. Ele pergunta pra ela, poxa, o que aconteceu? Você conseguiu pegar alguma coisa? Ela falou assim, não tinha nada na mente dele. Ela mentiu, né? Ela mentiu pra ele, porque ela não queria que ele soubesse que a Arasaka estava atrás dele. E aí ele volta pra poder salvar o Manny, que já estava todo fudido, matando geral, já estava nas últimas. E o Manny sabia disso. Eles têm lá uma última conversa, que é até emocionante, e aí ele pede pro David fugir dali, que ele vai se matar e vai se explodir, fode com tudo e pá, e mata todo mundo. E o David fica completamente atordoado e em choque por conta disso. E a Lucy não contou para ele que a Arasaka estava atrás dele. E então ele não sabia de absolutamente porra nenhuma. E aí que passa um tempo depois. Passa aí alguns meses, um ano, se não me engano se passa em 2076, antes de 2077. Aí o David e a Lucy, eles estão morando em um apartamento de luxo em Japantal, e ele está entupido de cromo até o talo. Acho que a única coisa ali é a cabeça dele que é orgânica, porque o resto, o cara literalmente é uma máquina, se entupiu de cromo, acho incrível. Cara, eu não consigo desvincular os implantes cibernéticos com anabolizantes da vida real. São coisas diferentes, mas eles têm o mesmo propósito. É como se os implantes cibernéticos, eles melhoram a tua força, a tua resistência, faz com que você se torne uma pessoa muito mais forte, e os anabolizantes também fazem isso, tem esse efeito. Então eles acabam te deixando completamente mais forte, só que ambos fodem com a tua saúde de um jeito absurdo. Você começa a ficar muito estressado, você começa a ficar muito pilhado da cabeça. Então o anabolizante tem esse efeito na mente da pessoa. Ele acaba, além de te deixar muito mais forte, ter mais recuperação, ter mais força, te deixar um super-homem, basicamente, ele mexe com o teu psicológico também. E é muito semelhante aos implantes cibernéticos de Cyberpunk, porque quanto mais eles vão colocando implantes, mais perigo eles têm de sofrer uma cyberpsicose. Então essa parada de implantes cibernéticos é muito parecido com anabolizante. Claro que os implantes cibernéticos é extremamente exagerado, mas dá para fazer essa linkagem entre um implante cibernético e anabolizantes. E é curioso, porque no final de tudo pode acabar levando a pessoa à morte. Então, e o David seria basicamente esse cara que se entope de bomba para poder ter mais força, mais resistência e ficar mais forte, mais poderoso. E ele se entope de implante até o rabo, meu irmão. Para poder ter mais força, ele começa a sofrer de cyberpsicose. Uma hora a conta chega, e foi chegando para ele de forma muito mais rápida. E ele acreditava que ele era especial, sendo que na verdade ele não era especial, ele era apenas um cara que conseguia suportar mais os efeitos colaterais dos implantes cibernéticos. Simplesmente isso. E é muito parecido realmente com os anabolizantes, porque tem gente que toma só um pouquinho, enche de efeito colateral. E tem gente que toma um monte e tem uma absorção muito boa, consegue construir um shape muito bom e consegue resistir aos efeitos colaterais ou sentir menos efeitos colaterais por mais tempo. Isso não torna as pessoas especiais, isso torna ela um pouco mais resistente àquelas substâncias. Ser especial, que é algo que o próprio David no Cyberpunk diz ser, é algo completamente ilusório da cabeça dele. É algo da cabeça dele. Ah, eu sou especial. Porra, você não é especial. Você é apenas um cara que consegue resistir um pouco a mais os efeitos da cyberpsicose. Mas no final você vai sofrer de cyberpsicose. E se você não parar, você vai morrer. Ou vai ser morto. E é isso que acontece com o David. Ele se entope de implantes até o talo. Ele se torna um dos mercenários mais fortes de Night City. Enquanto isso, a Lucy, ela saiu da equipe de mercenários, ela ainda é namorada do David, ela ainda mora com o David, mas ela não vai para as missões com o David, com a equipe. Ela saiu e secretamente ela vai caçando os trilhas-redes que estão tentando de alguma forma recuperar as informações sobre o David. Então ela descobre um trilha-rede, ela vai lá e mata. Ela descobre outro trilha-rede, vai lá e
e mata. Então ela estava fazendo essa missão secretamente para poder proteger, porque ela não queria que a Arasaka conseguisse os dados sobre o David. No caso, os trilhas-redes da Arasaka estavam tentando recuperar os dados corrompidos de Tanaka, o que eles fracassaram miseravelmente, né? Porque a Lucy deu cabo na maior parte deles. E ao fazer isso sem consultar o David, isso tudo começou a gerar uma tensão ali no casal, porque ela estava fazendo isso secretamente, ela estava meio que se distanciando dele, por mais que eles morassem juntos, e ele estava começando a ficar bitolado, porque ele começou a sofrer os efeitos da cyberpsicose. Então começou a gerar essa tensão aí entre os dois. Aí o tempo vai passando e o David vai sucumbindo à cyberpsicose. Até que chega um momento que ele simplesmente tem um surto e mata uma mulher inocente no trabalho, a sangue frio, e ele, porra, o que aconteceu? Não vi nada. Minha mãe começou a ficar meio biruta, começou a ter traumas, fiquei em choque, e principalmente pelo que ele fez. É como se ele começasse a ter alucinações, e ele acaba matando a mulher, isso deixa ele mal pra caramba, e ele começa a sofrer de insônia, começa a ter surto de raiva, ele começa simplesmente a sofrer todos os efeitos colaterais dos implantes. E tava todo mundo falando pra ele, ó, reduz o efeito desses implantes aí, vamos diminuir um pouquinho essa parada, você tá ficando biruta, tá começando a ficar maluco, você tá perdendo a consciência, tá ficando violento. Ele, não, tô de boa, sou especial aqui, pô, sou especial. Para com esta merda. Não, eu sou especial, eu aguento, eu sou foda. Tu vai se fuder. Não, eu sou foda. Cala a boca, me deixa em paz. Tu vai se fuder. E se fudeu. Aí no meio desses surtos ele vai pro médico, lá o médico malucão lá, taradão, pra poder resolver o problema da cyberpsicose. Ele fala assim, ó, meu irmão, tu já tá com o implante até o talo. Tua mente já tá consumindo. Ou você para de usar essa porra, ou retira estas merdas, ou você vai morrer, vai se fuder. Aí ele, não quero saber dessa porra, tem outro surto lá, briga com o médico, e o médico fala assim, ó, você faz o que quiser com a tua vida, meu irmão. E o médico faz o que ele quer, simplesmente dá pra ele uma droga lá que faz com que ele volte a ter a consciência. Eu não lembro o nome dessa porra, ele tem que ficar injetando aquilo lá toda vez que ele tem um surto psicótico. Então, ele fica refém desta parada, só que não dura muito tempo. E essa droga não resolve problema nenhum, apenas traz ele de volta temporariamente e ele, mais cedo ou mais tarde, vai sofrer um surto de cyberpsicose. Enquanto isso, a Lucy e o David acabam discutindo na rua e ela sente que tem um trilha-rede meio próximo ali e ela simplesmente sai no meio da discussão e vai atrás desse trilha-rede. E a Lucy, agindo por impulso, indo atrás desse trilha-rede, ela cai em uma armadilha feita pelo Faraday e pela Kiwi, que é uma das mercenárias do David. A Kiwi fez uma parceria com o Faraday, que estava junto com a Arasaka, que estava com o objetivo de capturar ela para poder atrair o David e fazer ele usar a armadura suprema para testes, para ele ser o cobaia. Aí o Faraday, ele bola mais um plano, junto com a Kiwi, para enviar o David e a sua equipe em uma missão para poder interceptar um comboio da Arasaka. Mas, na verdade, era uma isca para poder atrair a Militech. Ou seja, eles iam causar uma guerra com a própria Militech. E, nesse momento, o David ia ser forçado a colocar a armadura. A armadura, né? O implante cibernético da Arasaka. Aí, nessa hora, vai um exército para cima deles da Militech. Eles estão completamente fodidos, levando chumbo até o talo. O David já tá ficando maluco da cabeça com a cyberpsicose. Tá todo mundo quase indo pro saco. E a Lucy liga pro David. Fala assim, ó, dentro desse camboio aí, tem um cyber-esqueleto da Arasaka. Veste ela que ela vai te dar poder de fogo pra você poder sair desta merda aí. Só que na verdade era o Faraday que estava simulando a voz de Lucy. Não era a Lucy de verdade, porque a Lucy ela não queria que o David fizesse isso. Então o Faraday usa a voz de Lucy para induzir o David a colocar o cyber-esqueleto da Arasaka para testar no exército da Militech. Só que daí a Lucy ela consegue escapar temporariamente do Faraday e ela liga pro David e fala assim, ó, não fecha essa porra, faz tudo parte do plano. O Faraday me sequestrou, eu consegui escapar dele. Não fecha esta merda, faz tudo parte do plano da Arasaka. E aí nesse momento ela é capturada pelo Faraday de novo e ele fala com o David, que já estava com a armadura, e provoca ele. O Faraday provoca o David fica possesso da vida e já está com a armadura. Ele faz a maior chacina naquela porra daquele Night Seed, meu irmão. Lá no meio do deserto, ele mata todo mundo, explode, esmaga. O bicho vira uma máquina de matar possessa e fode com todo mundo, meu irmão.
e ele vai atrás da Lucy. Enquanto isso, os amigos dele, está todo mundo desesperado. Porra, David, você tá perdendo a consciência. Você tá ficando maluco, tá tendo cyberpsicose. E ele se injetando daquela droga lá que sempre traz a consciência dele de volta. É uma cena bem agonizante, cara, porque toda hora ele tá se injetando, toda hora se injetando. Ele perde a consciência, ele se injeta. Ele perde a consciência, se injeta. Você fala, meu irmão, esse cara aí já tá nas últimas mesmo, hein? Esse cara vai se fuder legal. Aí, quando o David ele chega lá em cima, na Torre da Arasaka, ele lembra de um sonho que a mãe dele tinha, que era basicamente chegar no topo da Arasaka. E ele começa a perder essa consciência, ele fica vagando entre as tuas memórias do passado, entre o presente, então ele começa a meio que a divagar e perder a consciência. É uma cena bem triste, na verdade, porque você vê que o personagem principal está nas últimas. E ele consegue salvar a Lucy, o Adam Smasher aparece, que é um outro cyber psicopata gigante lá da Arasaka, só que ele é fudido de forte, e o David e a Lucy pulam do prédio, só que nessa hora o David está completamente maluco da cabeça, está perdendo a consciência, e ela traz ele de volta com um beijo. É um momento bem bonito, né? É basicamente uma despedida dos dois, e na base da torre eles encontram o Falco e a Rebecca, e logo por cima vem o Adam Smasher e mata a Rebecca esmagada e destrói a base da torre, eles caem mais para baixo ainda. E a Lucy, ela tenta hackear o Adam Smasher, mas ela não consegue porque o sistema dele é muito avançado, ele é muito forte, e o Falco pega a Lucy e leva embora. E o David fica lutando, né? Fica sendo espancado pelo Adam Smasher, ele é totalmente desmembrado, está nas últimas ali, e o Adam Smasher acaba explodindo a cabeça dele com um tiro. Muito triste, mas ele morre sorrindo porque ele conseguiu salvar a Lucy e ele sabe que ela vai realizar o sonho dela de ir para a Lua. Então ele morre em paz. E ele não morre tendo um surto de psicose, ele morre sendo o David, sendo ele mesmo. E é um dos momentos mais bonitos de Cyberpunk porque ela consegue realizar o sonho dela, mas ela está muito triste porque ela está sozinha. O David havia morrido, é uma pessoa que ela amava, mas ela visualiza ele lá na Lua. É como se ele realmente estivesse com ela ali. E é uma das cenas mais bonitas. Então, só para finalizar meu comentário, mesmo sabendo que teve todos esses motivos por trás do porquê eles simplesmente não foram embora, quando eles podiam ir embora, nada entra ainda na minha cabeça do porquê o David ele não soube parar quando era para ele parar com os implantes, sendo que ele já havia ficado muito forte, ele já estava forte, ele já estava no seu auge, era simplesmente parar ali naquele momento, que ele não iria sofrer com a cyberpsicose. Ele já tinha uma resistência natural muito grande, mas mesmo assim ele foi até o talo, meu irmão, ao ponto de sofrer cyberpsicose e acabar perdendo tudo o que ele mais ama. Claro que a Lucy, ela acabou errando por não contar para o David sobre os planos dela, sobre o que ela estava fazendo. Mas era muito mais fácil ele ter reduzido o número de implantes e ter vivido uma vida e ter ido embora com a Lucy no momento mais propício. Mas não. Ele decide fazer o quê? Ficar em Night City, continuar trabalhando como mercenário, continuar se entupido de implante. A Lucy também nem faz questão de ir embora, fica caçando os trilha-redes para poder proteger o David, sem falar com ele. Tem essa falta de comunicação entre o casal, que simplesmente vai trazendo novos problemas por conta disso. Eles literalmente acabam, por escolha própria, ficando em Night City e levando ao fim que levou aos dois. David acaba morrendo e a Lucy fica sozinha. Vai pra Lua sozinha. Pô, não podia ter feito isso antes? Enquanto os dois estavam juntos? Era tão difícil assim? Ah, mas vai que é caro ir pra Lua. Bom, não sei quanto custava ir pra Lua. Mas eu acredito que eles tinham condições financeiras de ir pra Lua sim. E ter ficado juntos. Pronto, acabou. Night City, meu irmão, não existe pessoas livres. Só existe pessoas que são fadadas a perseguir um sonho completamente inalcançado. Não existe final feliz em Night City. Todo mundo que vive em Night City, fica em Night City, vai ter um fim trágico. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo sobre Cyberpunk. E já deixa o seu like, curte, comente, deixa o seu comentário sobre o que você achou do vídeo, sobre o que você acha de Night City, se você acha se o David fez a escolha certa, se a Lucy também fez a escolha certa. Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui e fui!